Oi, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre fundações, especificamente sobre fundações rasas ou diretas. Então, nas fundações rasas ou diretas, a base está assentada em uma profundidade inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. É um tipo de fundação que não é capaz de conduzir carga por atrito lateral. Então, temos aqui uma figurinha de uma fundação rasa ou direta, em que a profundidade da fundação rasa ou direta, ela deve estar em uma profundidade menor ou igual a 1,5 m, e toda a carga do pilar, ela vai para a base, ou seja, distribuída em toda a base. Então, a força do pilar dividido pela área da base é igual à pressão do solo. Então, vamos falar sobre a família das fundações superficiais. Primeiramente, as sapatas. Quais são as características das sapatas? Elas são rasas, né? Rasas por quê? Porque possuem profundidade menor ou igual a 1,5 m, flexíveis e armada. Então, temos aqui novamente a figura, profundidade menor ou igual a 1,5 m. A altura da sapata deve ser menor ou igual a 1/4 da menor dimensão da sapata. A carga que vem do pilar é distribuída por toda a base dessa sapata. Então, as sapatas, elas são elementos de fundação caracterizadas pelo uso do concreto armado. O que seria o concreto armado? É o concreto simples, juntamente com o aço. A sua base em planta pode ter formato quadrado, retangular ou trapezoidal. Geralmente, são recomendados para solos com boa capacidade de suporte. Ou seja, se essa sapata ela vai estar assentada a uma profundidade de até 1,5 m, até 1,5 m, esse solo deve ter uma boa resistência e capacidade de suportar toda a carga, né, que vem dos elementos estruturais que vão chegar, né, até essa sapata e ser distribuído nesse solo. Então, o solo tem que ser bastante resistente já nas primeiras profundidades iniciais. Então, como saber se o solo ele possui uma determinada ou uma resistência apropriada para se utilizar esse tipo de fundação? Primeiramente, é preciso conhecer esse solo, né? É preciso fazer uma sondagem de reconhecimento do perfil desse solo para verificar o tipo de solo, a resistência desse solo nos primeiros metros de profundidade, tá? Então, temos aqui um laudo de sondagem no qual mostra que já nos primeiros metros de profundidade, o SPT é igual a 31, ou seja, o solo já possui uma resistência boa para poder, né, estar ali executando uma sapata e evitando qualquer possível recalque que possa ocorrer nesse solo. Então, é preciso conhecer o solo antes de decidir, né, qual o tipo de fundação que vai ser utilizada ali em uma determinada obra. Então, se você quiser saber mais um pouco sobre como interpretar um laudo de sondagem e reconhecer o perfil do solo, você pode estar acessando nossa playlist, que fica na pasta, né, de geologia, no qual vai ter o vídeo de métodos de investigação geológicos e geotécnicas. Então, por que o solo ele precisa ser bastante resistente, né, para poder estar implantando essa sapata? Porque toda a carga que vem dos elementos estruturais, do pilar, será transmitida para essa fundação, que será transmitida ao solo. Então, assim, toda fundação, ela recalca, né? Recalca poucos centímetros, né? E por isso que precisa estudar o solo. Então, se vai ter um recalque, né, é preciso conhecer esse solo e saber dimensionar corretamente esse elemento estrutural.
Então, se existe um recalque, geralmente essa sapata, esse elemento estrutural, vai tender, né, a querer tombar, vai ter um levantamento de estufamento de solo que vai ter, né? Então, vai ter uma tensão atuante aqui e esse solo tem que ser bastante resistente para poder ter um equilíbrio, né? E firmar essa fundação. Então, assim, por que o aço? A importância da utilização do aço? Porque essas cargas, ao serem transmitidas para essa fundação, vai tender a ocorrer, né, devido à compressão, fissuras, tá? Então, a ocorrência de fissuras nessa fundação. Então, o aço, ele vai evitar, né, com que ocorra o aparecimento de fissuras e trincas, né, e vai suportar aos esforços de tração. Então, como a sapata é um elemento estrutural no qual exige-se, né, o concreto armado, né? Então, temos a presença do aço. Então, é preciso proteger esse aço contra a umidade e elementos, né, químicos que possam estar deteriorando com o tempo essa armadura, tá? Então, temos aqui uma tabelinha da classificação de agressividade ambiental, né, no qual vai determinar qual é o mínimo, né, de cobrimento nominal de proteção desse aço, tá? Então, temos a classe de agressividade que varia de 1 até 4. Então, temos aqui também os elementos estruturais. Como estamos falando de fundação, a fundação é um elemento estrutural que vai estar em contato com o solo. Então, essa tabela aqui da classe de agressividade ambiental está bem explicada no vídeo de introdução ao concreto armado, presente na playlist de concreto armado. Então, explicando rapidamente, que temos a menor agressividade até as maiores agressividades, tá? Então, temos a classe 1, a classe 2. Classe 2 geralmente é para ambientes urbanos. Temos um cobrimento mínimo aqui de 30 milímetros. Mas recomenda-se utilizar 5 centímetros ou 50 milímetros de cobrimento para fundações para solos no Brasil, porque os solos do Brasil, em sua maior parte, é constituído de solos muito ácidos. Então, temos aqui a imagem no qual mostra, né, o detalhamento de uma sapata, né, para execução de uma sapata. Então, precisa-se proteger esse aço, né, seja com um laço de pedra, tipo 2, ou concreto armado, na variação de 3 a 5 centímetros, tá? Para poder proteger, né, evitar com que a umidade chegue com facilidade aí nesse aço e deteriore esse aço, diminuindo a resistência, né, do elemento estrutural com o tempo. Aqui temos as principais formas geométricas da sapata, temos a forma quadrada e a retangular, né? O desenho novamente em perfil, né, dessa sapata, temos o pilar, a viga baldrame, temos um rodapé, né? O rodapé ele tem que ser mais ou menos uns 10 centímetros, temos também a altura da sapata. O bezinho, aqui nessas geometria das sapatas, é a menor dimensão, né, do pilar, e o B maior aqui é a menor dimensão da sapata. Então, os principais tipos de sapato. Temos as sapatas isoladas, as sapatas associadas e a sapata corrida. As sapatas isoladas, sabemos, né, que é para obter, né, ou para receber a carga de um elemento estrutural, que é o pilar, que vai ter uma carga centrada. As sapatas associadas, o próprio nome já diz, né, são aquelas comuns a vários pilares, cujos centros não estejam alinhados em planta, ou seja, a sapata associada, ela vai receber, né, a cargas de vários pilares. As sapatas corridas, elas são utilizadas quando existe uma carga distribuída linearmente pela fundação. Então, essas sapatas, elas
são utilizadas geralmente para suportar cargas originadas de muros, né, de elementos lineares, muros, paredes ou outros elementos alongados. Então, outro elemento de fundação superficial são os blocos de fundações. Quais são as características desse tipo de elementos? Rasos, rígidos e não armados, ou seja, não possui aço. A profundidade menor ou igual a 1,5 m e o ângulo, né, aqui interno maior ou igual a 60 graus. Então, esses são elementos de apoio construídos de concreto simples, ou seja, não é concreto armado, né, porque não possui aço, e caracterizados por uma altura relativamente grande, necessária para que trabalhe essencialmente a compressão, ou seja, vai trabalhar a compressão porque não tem aço, apenas o concreto simples. Esse tipo de fundação é recomendado para pequenas obras em solos com boa capacidade de suporte, né, ou com um solo com uma bastante resistência para poder suportar as cargas que serão transmitidas. Então, aqui temos um roteiro do método de execução dos blocos. Então, de acordo com a NBR 6122, os blocos de fundação eles não devem ter dimensão menor do que 60 centímetros. Os blocos eles devem ser dimensionados por meio de cálculo estrutural e geométrico. Então, primeiramente, é feita a escavação no terreno, no qual é feita a abertura da vala para a execução do bloco. Deve-se realizar a escavação de acordo com as cotas, né, e dimensões estabelecidas ali no projeto estrutural. Execuções das formas. Após a verificação das cotas de apoio, as marcações dos pilares, faz a montagem das formas, para que seja feita a concretagem posteriormente. Lastro. Se o bloco não for assentado diretamente em rocha, é necessário a realização de uma camada, né, ou um lastro de concreto simples de no mínimo, ou espessura no mínimo de 5 centímetros, que ocupe toda a extensão do bloco, novamente para proteger o quê, né? Qual a importância do lastro? Para proteger o elemento da umidade que vem do solo. Concretagem. Então, é feita a concretagem, né? Concreto simples, ou seja, não se faz a utilização de armaduras ou do aço. Então, o bloco de fundação ele pode ser executado tanto com concreto simples quanto com concreto ciclópico, né, que é utilizado, né, a argamassa juntamente com blocos de pedras maiores. Então, quais são as vantagens desse tipo de fundação? Rapidez na execução, baixo custo se comparado a outro tipo de fundação, possui boa capacidade para obras de pequeno porte e, porque não utiliza o aço, né, apenas o concreto, vai ter uma economia porque não vai ter despesas, né, com o aço. Outro tipo de fundação superficial é o radier, que se assemelha a uma placa de concreto, no qual vai abranger todos os pilares da edificação. Recebe mais de uma carga não alinhada. Então, existem os radiers flexíveis, no qual ele é constituído apenas por uma laje de concreto. O semirrígido, que além de ter uma laje, possui vigas de concreto. O rígido, além da laje, tem as vigas e pilares de concreto. Então, temos aqui mais uma figura esquemática no qual mostra, né, o radier. Primeiramente, podemos notar que existe um lastro aqui de brita, no qual esse lastro vai proteger o quê? A armadura, né, dessa fundação contra os efeitos da umidade, né? Temos o concreto, a malha de aço, né, e todos os elementos, seja hidráulico, elétrico, já devem ser feitos, né, antes de realizar aí a concretagem. Então, os radiers são lajes de concreto armado em contato direto com o terreno. Ele vai receber cargas dos pilares e paredes da superestrutura e vão descarregar sobre uma grande área do solo. Geralmente, o radier é um tipo de fundação usada em obras de pequeno porte.
Quais são as vantagens? Baixo custo, rapidez na execução, redução da mão de obra se comparado a outros tipos de fundações superficiais rasas. Então, novamente aqui, as vantagens: baixo custo em relação às sapatas corridas, tempos de execução reduzido, redução da mão de obra, e é indicado para terrenos argilosos. Desvantagens. Então, para aumentar a resistência desse radier, né, para poder suportar as cargas, né, que as cargas são bem maiores da superestrutura, né, para a fundação, é preciso aumentar o volume de concreto. Então, a fundação ela vai tender a ficar mais cara e também vai aumentar a dificuldade na execução. Então, por aumentar também o volume de concreto, pode ocorrer fissuras. Então, quando que é utilizado o radier? Né? Geralmente para obras de pequeno porte, também ele é executado quando as obras de fundação, as áreas das sapatas elas vão ocupar cerca de 70% da área coberta pela construção, ou quando se deseja reduzir, né, o máximo de recalques diferenciais. Então, aqui temos o processo de execução, no qual deve-se realizar uma limpeza prévia na superfície do terreno, de nivelamento, compactação. Protege-se, né, vai ter que proteger a armadura dessa laje com um laço de brita. Em torno da fundação em radier, coloca-se as formas com largura de 10 centímetros aproximadamente, no qual vai fechar toda a área a ser concretada, e isso de acordo com o projeto estrutural. Qualquer tubulação hidrossanitária ou elétrica deve ser assentada no solo, sob o radier, com saída através da laje. Ou seja, tudo que for tipo de instalação deve ser feita, né, no momento que estiver fazendo todo o procedimento antes da concretagem, para evitar futuros cortes na laje já executada. Então, pessoal, quer aumentar seu conhecimento, ampliar o seu conhecimento? Assiste todos os vídeos do canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!